Galo, que é hoje contra o Cuiabá fora de casa. Vamos pra lá? Maria Cláudia Bonucci está no palco do jogo Arena Pantanal. Hulk não viajou, né, Bonucci? É isso, né? Hulk foi poupado pela comissão técnica do Atlético, permaneceu aí em Belo Horizonte, muito provavelmente vai ser substituído pelo Eduardo Vargas, chileno, no jogo de hoje contra o Cuiabá. O Atlético desembarcou aqui na cidade ontem à noite. Muitos torcedores atleticanos foram até Confins, né, para dar aquela força para o time que está vivendo um bom momento, e também tinha torcedores atleticanos para recepcionar os atletas na porta do hotel onde a equipe está hospedada aqui em Cuiabá. A equipe veio num voo fretado, e esse voo fretado é uma das estratégias adotadas pelo clube para tentar diminuir os desgastes, né, dos atletas, e também para otimizar o tempo, já que o Atlético não está tendo muito tempo para treinar. O Milito assumiu a equipe há um mês, já comandou o Galo em 8 partidas e ainda não teve uma semana cheia, né, uma semana livre só com treinos. Ele inclusive tem falado muito nas entrevistas coletivas que precisa administrar a minutagem dos atletas para que todos estejam bem em todas as partidas. Até por isso, além, né, da saída do Hulk, a gente espera outras mudanças na equipe do Atlético que enfrenta o Cuiabá hoje. Lembrando que terça-feira o Galo também estreia, né, na Copa do Brasil, competição que tem relevância esportiva e financeira importante para o clube. Outro motivo para o Milito mexer na equipe. Maurício. O time do Milito está vivendo uma ótima fase, né? O argentino está invicto no comando do Galo, são 8 jogos, nenhuma derrota. Mas a turma ainda acha que tem margem para ter uma melhora no segundo tempo. Que primeiro tempo do Atlético, hein? Todo dia aqui no Globo Esporte a gente fala de como o Milito mudou o Galo. Os resultados melhoraram. Nenhum time está jogando um futebol melhor do que o Atlético. Os jogadores rendendo mais individualmente. A gente jogou muito, né? Impondo tudo aquilo que a gente trabalha. Mas essas carinhas nervosas mostram que tem um detalhezinho que ainda pode melhorar. 38 minutos do segundo tempo! 1 para o Atlético, 1 para o Criciúma. É um fato que vem nos incomodando, né? A segunda parte. A gente vem oscilando bastante. Primeiro tempo sempre fazendo um bom primeiro tempo, segundo tempo eu não sei o que acontece. Toda vez que o Gabriel Milito entra por esse portão, a gente sabe, vai pedir intensidade. Mas o desafio é manter essa pegada nos jogos durante os 90 minutos. Desde que o técnico chegou, todos os gols sofridos pelo Galo foram no segundo tempo. Segunda parte, às vezes, a gente está deixando cair um pouco, né, o nível, comparando com o nosso primeiro tempo. Mas são coisas que vamos ajustar. São 8 jogos com Gabriel Milito, 5 vitórias e 3 empates. 18 gols marcados. Mas o ponto aqui são os gols sofridos. Foram 8. 3 deles fizeram a vitória escapar. Tivemos chance de matar o jogo, não matamos. Uma pena o resultado final. Foi uma pena o resultado final. Perdemos 2 pontos. Perder 2 pontos. Contra o Peñarol, o Galo vencia por 3-0. A vitória parecia encaminhada, mas sofreu 2 gols, aos 15 e aos 23 do segundo tempo. Eu acho que tem relação com a condição mental, de ter mais confiança. Todas essas partidas foram disputadas em apenas 24 dias. Pouco tempo para treino e para descanso. A intensidade exigida por Milito enfrentando o calendário brasileiro. Tem ainda algumas oscilações dentro das partidas, natural de um trabalho recente, pode até ser uma questão física, porque é um time que passou a pressionar muito mais o adversário, pode sentir no segundo tempo. A gente tem que ser um pouquinho mais sólido ali, principalmente na segunda parte. Aproveitar as oportunidades, ver que mata logo, mas depois não ficar sofrendo aí. Acho que a questão é a gente manter, porque não tem jogo fácil. Não existe jogo fácil. Se tiver 1-0, 2-0, 3-0, 5-0, mantém. Não é no controle, não joga um videogame que você controlar, vou acelerar ou fazer gol, não é assim. Videogame não tem, mas tem umas jogadas do Galo que deixam claro que o professor tem o controle. Paulinho, que visão! Olha o Scarpa, sozinho, livrão diante do goleiro. Limpou a jogada, tocou pro gol vazio. Pra sair, pra comemorar na virada do Galo. Hoje tem jogo difícil pro Atlético, da questão física também, porque
Cuiabá costuma ser muito seco, campo um pouquinho mais duro, muito desgaste, até por isso a gente deve ver um Galo bem mudado hoje, né? 6h30 da noite, transmissão do Premier. Hulk nem viajou pra essa partida. Hulk nem viajou. Poupado. Espaço pra uma galera, né? Isso, o Hulk a gente sabe que vai ser poupado, eu acho até que outros caras que viajaram não vão começar jogando, depois a gente vai falar no campinho, mas sem o Hulk, acho que a lacuna pode ser ocupada por 2 caras do elenco. Um deles o Vargas, sem dúvida, que é quem tem entrado no lugar do Hulk nos últimos jogos, é um cara que a torcida tem ali amor e ódio, já teve momentos que teve mais em alta, mas o Milito gosta dele, tá tentando recuperar o chileno, o treinador que tem língua hispânica, que fala espanhol, costuma falar que é jogador de hierarquia, né? Esse é um jogador de menos hierarquia, um jovem, o Cadu, que a gente tá vendo que é a outra opção. Acho que qualquer um dos dois pode suplantar o Hulk em termos de posição, mas em termos de qualidade, nenhum deles consegue. O Hulk é o melhor jogador do elenco. Eu tô curioso pra ver esse campinho, se vai ter mais mexida. O nosso GE. Globo preparou, né? Legal. Vamos ver aqui qual é o campinho que o nosso GE. Globo preparou. Com o Arana titular, que é algo que acho que pode não acontecer, porque o Arana vem numa sequência muito grande, o Scarpa poupado com o Alisson aparecendo no time, essa é a aposta dos nossos setoristas. O Hulk fora, a aposta dos setoristas é que o Vargas começa jogando, eu também acho que vai ser o Vargas, mas hoje um time bem mudado, até pra questão física ser preservada, para que o time possa sobrar fisicamente no jogo e conquistar os pontos lá contra o Cuiabá. E terça-feira tem duelo importante contra o Sport pela Copa do Brasil. Mata-mata. Alguma coisa pro Atlético ficar de olho, que tem um certo cara voltando. Cara, voltando a ser relacionado, chatíssimo de se enfrentar, o Deivinho volta hoje, o Davidson ficou fora dos últimos 2 jogos do Cuiabá, a diretoria disse que foi uma questão de indisciplina, o empresário do Davidson disse que não teve indisciplina nada, com a decisão da diretoria, o fato é que ele volta a ficar à disposição, e aí é um cara que demanda atenção, não deve começar jogando, mas deve entrar ao longo do jogo, então acho que é um atacante que o Galo tem que ter uma atenção especial. Tá certo. Do Premier na Arena Pantanal. Por lá deve estar fazendo um calor imenso. A Bonucci tem mais informações pra gente. Tá muito quente aqui em Cuiabá, Maurício. A máxima prevista para o dia de hoje pode alcançar os 37 graus. Agora a temperatura está mais ou menos entre 34 e 35 graus. Vai estar um pouquinho mais fresco na hora que a bola rolar, né? A partida é só um pouco mais tarde, mas ainda assim a temperatura deve estar acima dos 30 graus. Lembrando que Cuiabá, né, tá 1 hora antes do horário de Brasília, do horário aí de Belo Horizonte. Então o jogo por aqui começa às 5h30 da tarde, um horário que ainda vai estar bastante ensolarado. O gramado está em excelentes condições, o pessoal terminou agora há pouco de fazer o reforço, né, da marcação das linhas. O estádio também tem uma estrutura muito boa, né? A Arena Pantanal é um estádio de Copa do Mundo com capacidade para cerca de 43 mil pessoas, mas a expectativa de público aqui não é muito alta, são esperadas cerca de 8 mil pessoas para acompanhar Cuiabá e Atlético. Galo viaja para Belo Horizonte logo depois do jogo, viu? Ainda essa noite, treina amanhã na cidade do Galo, já pensando no confronto de terça-feira pela Copa do Brasil contra o Sport. Maurício. No que correria. Valeu, Bonucci. Para chamar o Breno Galante aqui, porque ele disse o seguinte: a gente está vivenciando um bom momento, projeto recente, mas com boas ideias e que nos surpreenderam, apesar de ser um projeto que não tem nem um mês, quer dizer, tem um mês e um dia, a bem dizer. É interessante essa sonora do Arana. E, Breno, tem uma outra questão. Será que o torcedor do Atlético, vendo o Guilherme Arana jogando essa bola toda, o Arana ainda tem só 27 anos, será que não bate um medinho de pensar que ele possa receber alguma proposta de fora e sair do Atlético, não, Breno? Porque um homem voltou a jogar. Tudo certo aí no calor de Cuiabá, jovem? Mas, olha, só de ficar parado aqui, você já começa a suar aqui. Não vai ser fácil pro Atlético, não. Agora, em cima do que o Arana falou, a gente tem que dar o crédito total, né, ao Milito, por toda a gestão de grupo que ele tem, né? O Arana falou uma coisa muito certa, de que as coisas estão acontecendo em tão pouco tempo, mas elas estão acontecendo porque o Milito conseguiu convencer os jogadores de que ele estava certo, de que ele tem convicção no que ele faz. E até o Scarpa falou sobre isso numa coletiva depois do jogo da Libertadores, quando ele disse, olha, o mais importante é que tudo que ele passa pra gente, a gente está confiando e depois a gente vê o que acontece. Então ele é um cara que tem um conhecimento, tem uma história, né? Não é aquele treinador que chega, né? E os jogadores no vestiário, quando ele vai falar alguma coisa, um cutuca o outro e fala, chupou laranja com quem? Não, não é, né? O Milito, tem uma história, né? Por onde ele passou, pelos times que ele jogou. Então o que a gente vê é que os jogadores compraram a ideia e a coisa está acontecendo. Agora, não vai ter vida fácil, nós vamos falar aí, porque teremos mudanças nesse time do Atlético. Nunca perdeu para o Cuiabá na história, né? Tudo bem, isso é um grande diferencial. Mas a turma por aqui, a torcida do Cuiabá, está otimista para esse jogo de amanhã. O primeiro jogo do Cuiabá no Campeonato Brasileiro por aqui. E o Cuiabá invicto, 10 jogos esse ano, sem perder por aqui, viu, Rafa?
Pois é, era pra ter um jogo, era pra ter rolado esse jogo entre Cuiabá e Vitória, que foi adiado, né? Porque o Cuiabá tinha um jogo da Copa Verde, então ele ainda não jogou na Série A, na Arena Pantanal. Será esse primeiro confronto perante sua torcida. E dizer uma coisa, quem fez consulta pelo Arana, isso há poucos dias, foi o PSG. O PSG fez uma consulta pelo lateral do Atlético. Por que a gente está falando isso? Porque ele já está aparecendo aí novamente como ele aparecia na época da seleção. Então, o Atlético, obviamente, não sei o que respondeu, eu fiquei sabendo através de outras fontes, mas ele foi consultado pelo PSG em relação ao lateral Arana. É verdade. Oi, Helena. Aí eu só quero ver se vão fazer as contas. O Atlético vai economizar 30 milhões de reais até o fim de contrato. Só quero ver se vai ter isso. Essa desidratação não é boa não, viu, gente? Principalmente lá na esquerda, que não tem ninguém, não, né? Não tem o Rubens ninguém. tá machucado. Não, por isso que eu tô achando que o Atlético falou não, né? Porque não tem como, gente. Aí não tem, né? A gente até trouxe a questão do Júnior Alonso. Exatamente, a ideia do Júnior Alonso é porque o Lélio lembrava muito bem ontem a gente conversando aqui, que é a questão dele jogar pela lateral também, né? Então eu acredito que não deva ter nada, mas houve a consulta. Saudades do Júnior Alonso ou Breno Galante? Eu tenho saudades do Júnior Alonso de 2021. Ainda bem. 2022 eu não tenho, não. Também não tenho muito de 2022, não, viu? Nessa ele não foi bom, não. Agora, essa preocupação com a Arana, o torcedor do Atlético, além de chegar uma proposta no meio do ano, tem que se preocupar com a Copa América, né? Porque ele tem grande chance de ser convocado. Sim. E aí ele fica pelo menos 8 jogos aí, né? Se o Brasil chegar até a final, 8 jogos fora para poder desfalcar o Atlético. E aí entre esses jogos tem jogos importantes, tem Botafogo, tem Flamengo, né? Então é um problema que já tem, que o Milito tá trabalhando aí para poder, dentro do Atlético, né, descobrir um jogador para poder ser o reserva do Arana, né? E aí, viu, Breno, até bom você tocar nesse aspecto, porque a gente vê o amadorismo de todos os presidentes dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Era a hora de bater lá na porta da CBF e falar aqui, ô brother, beleza, você não quer paralisar o campeonato? Tranquilo aqui. Aí jogador nosso você não chama não, falou? E devia endurecer o jogo, inclusive, para seleções de fora também. Sabe? Porque, bom, é uma incompetência da CBF, né? Mas se os clubes se organizassem, eles conseguiriam fazer com que os jogadores permanecessem nos clubes. Brincadeira, viu? O campeonato deveria ser paralisado. Também acho, e do jeito que o Atlético está aparecendo com vários jogadores aí, o risco do Atlético ter muito jogador convocado é muito grande. Né? Não. O próprio Alan Franco, mesmo numa fase não tão boa no Galo, ele era selecionável, desde sempre foi selecionável, seleção do Equador. Agora que ele voltou a jogar bola... Tá na cara que vai. Vai. O próprio Vargas mesmo, que não tá jogando no Atlético, que foi convocado a última vez pelo Chile, né, Edivaldo? Então, meu amigo... Lemos. O Lemos, né? Não, Lemos vai. Verdade. Você vai pegar Lemos, Arana, Vargas... E se não... Vai lá. Alan Franco, que agora é o titular. Sim. E o Scarpa também, que tá começando a aparecer do jeito que tá aparecendo no time. A gente não sabe, né? Pois é. Pode pintar aí numa seleção, vai saber. Sei não, viu? Essa sauna que fizeram no elenco aí pra deixar mais enxuto o elenco, né? Desidratar o elenco do Atlético, não vejo com bons olhos, viu, Edivaldo Miranda? E sobre o Alan Franco, né? A verdade é que ele sempre quis jogar, né? O Cuca, que não agradava muito dele. Depois o Felipão, quando chegou aqui, começou a dar algumas oportunidades, mas não é muito... o Franco não é muito aquele volante que ele gosta. Já o Milito, assim como foi o Sampaoli, que o trouxe lá atrás, gosta muito do futebol, e a gente vê aquele Alan Franco naquele começo com o Sampaoli de volta. E o Flamengo é o que vai dançar de vez, né? Esse aí é uma galera que das seleções. Bom, por esse lado é bom, hein, amigo? Haja coração, Edivaldo. E o povo já tá bravo com o Tite lá, que sigam assim, né? Pois é. Tá aprontando lá o Tite. Galo, galo!